Lu Qing já estava completamente irritada com as perguntas. Eu não faço ideia de quando ele volta. Parem de perguntar para mim e vão falar com ele. Mas as duas não desistiram. Vai, só ajuda a marcar um encontro. Só um. Sem aguentar mais, Lu Qing saiu correndo do ginásio. Qing! Não esquece de falar com seu irmão por nós. Ela correu tão rápido para escapar das amigas que nem prestou atenção ao redor. Por pouco não bateu em alguém que estava entrando no prédio. Sem olhar direito, ela já começou a reclamar. Ai! Presta atenção por onde anda, seu idiota! Mas quando levantou os olhos, ficou em choque. Espera, irmão? Lu Seng. Lu Seng segurou ela para evitar que caísse. Qing, por que você está correndo assim? Quase se machucou. Você está bem? Perguntou ele. Depois de tanto tempo separados, Lu Qing sentiu um carinho enorme pelo irmão, mas tentou disfarçar. Ela se aproximou e começou a apertar o braço dele para ter certeza de que era real. Por que voltou tão cedo? As férias de inverno nem começaram ainda. Não me diga que estava com saudade de mim. Lu Seng riu levemente. Terminei uma tarefa aqui perto e pensei em ver como estão os estudos da minha irmãzinha. Lu Qing começou a analisá-lo de cima a baixo. Tirando a mochila, ele não trazia nada. Então, perguntou ela. Trouxe algum presente da capital? Claro que trouxe, disse Lu Seng abrindo a mochila. Os olhos dela brilharam de expectativa. Ah! O que é? Um presente da capital deve ser incrível. É um batom de edição limitada? Um perfume Dior? Ou aqueles tênis de treino caros que vi na internet? Lu Seng então tirou um grande recipiente. Tada! O melhor suplemento de artes marciais do mercado. Perfeito para fortalecer sua base física. Lu Qing ficou em silêncio, completamente decepcionada. Naquele momento ela percebeu, o irmão realmente não entendia nada sobre o que uma garota queria. De repente, uma bola de basquete voou em direção ao rosto dela. Lu Qing se assustou, mas Lu Seng nem se mexeu. Com um movimento rápido demais para acompanhar, ele desviou a bola com a mão. Ele então olhou para a quadra para ver quem havia jogado a bola e voltou a falar com a irmã. Você está bem? Ela encostou na parede e respondeu, estou. Um truque desses nunca ia me acertar. Nesse momento, um estudante começou a caminhar em direção a eles olhando fixamente para Lu Qing. Então você finalmente terminou o treino, disse ele. Lu Qing revirou os olhos. Ah, ótimo. É você de novo. O garoto viu ela ao lado de Lu Seng e perdeu completamente a calma. Ei! Quem é esse cara? Por que você está com ele? E o que isso tem a ver com você? Respondeu Lu Qing. Desde quando preciso explicar com quem ando? Lu Qing então puxou a mão de Lu Seng. Não vou perder tempo explicando nada. Vamos embora, irmão. O garoto começou a gritar furioso. Lu Qing! Pare aí! Tudo bem se você não gosta de mim. Mas não precisa se humilhar andando com um velho acabado desses. Lu Seng ficou em silêncio por um momento, surpreso com o insulto. Ele apontou para o próprio rosto jovem. Espera, ele acabou de me chamar de velho? Será que a visão dele está ruim? Antes que Lu Seng terminasse de falar, Lu Qing já tinha avançado como um raio. Ela desferiu uma sequência brutal de chutes, baixo, médio e o último direto. Vai pro inferno! O impacto foi tão forte que o garoto parecia ter levado uma furadeira no cérebro. Seu rosto ficou branco enquanto ele se dobrava de dor. Lágrimas começaram a cair enquanto ele se afastava mancando. Seu desgraçado! Como ousa me bater? Espera só! Vou trazer alguém para te dar uma lição. Esse cara está te perseguindo? Perguntou Lu Seng. Sim. Ele ficou me seguindo o dia inteiro. Irritante demais, respondeu ela. Se quer minha atenção, pelo menos deveria ter habilidade para me desafiar. Você vê algum aluno aqui capaz disso?
Só sabem falar. Lu Seng ficou pensativo por um momento. Não subestime o mundo. Ele é muito grande. Nunca se sabe que tipo de talento escondido pode aparecer. Se algum aluno transferido misterioso aparecer, tudo pode mudar. O mundo das artes marciais é cheio de surpresas. De repente, Lu Seng ficou sério e olhou diretamente para a irmã. King, lembre-se de uma coisa, mantenha a distância de qualquer pessoa com sobrenome Lin, Xiao Liang. Você enlouqueceu, respondeu ela. Assistiu o drama de artes marciais demais? Então ela sorriu maliciosamente. Falando nisso, como estão as coisas entre você e Yang Yifei? Lu Seng começou a suar frio. Do que você está falando? Somos só amigos. Então por que vocês foram vistos de mãos dadas no cinema? Lu Seng imediatamente puxou a bochecha dela. Você perdeu a cabeça? Tenta pensar em algo normal pelo menos uma vez. Aliás, lembra do seu amigo Liu Qimin? Lu Seng ficou curioso. Sim. O que aconteceu? Ele não conseguiu entrar numa universidade boa, então se alistou no exército. Ele queria se despedir de você antes de ir. Ao ouvir isso, Lu Seng imediatamente pegou o celular para verificar mensagens. Foi então que percebeu uma mensagem perdida de Liu Qimin. Ele ficou surpreso ao ver que o amigo havia se alistado na região militar do leste. No centro de treinamento da região militar do leste, Liu Qimin estava lavando roupas quando alguém chutou suas coisas. Ele perdeu o equilíbrio e caiu no chão molhado. O agressor riu com arrogância. Ei, gordo, você está confortável demais para um recruta. Ele jogou um par de meias sujas em Liu Qimin. Lave isso para mim. Liu Qimin cerrou os dentes e tentou suportar. Mas naquele momento seu celular vibrou. Era uma mensagem de Lu Seng. Você está na região militar do leste, certo? Estou indo aí. Espere por mim. Você nem é um artista marcial registrado e ainda tem coragem de me desafiar? Quer morrer? Cada frase vinha acompanhada do som seco de punhos batendo contra a carne, num ritmo brutal de dor e punição. Ele continuou batendo até seus próprios braços ficarem cansados. Então parou, respirando pesado. Antes de sair, abaixou-se e deixou uma última ameaça. Você até me fez suar. Escuta bem, a partir de agora vou te procurar todos os dias só para te espancar. Escondido atrás de uma parede próxima, um colega de Liu Qimin tinha assistido tudo em silêncio, paralisado de medo e incapaz de intervir. Só depois que o agressor foi embora ele correu até o amigo. Qimin! Você está bem? Fala comigo, disse desesperado. Por que você reagiu? Aquele cara está no exército há 2 anos. Comparado a nós ele é veterano. Eram só algumas meias, você devia ter ignorado. O rosto de Liu Qimin estava completamente deformado pelos golpes. Seu nariz estava torto e sangrando, enquanto as bochechas estavam inchadas e roxas. Mesmo naquele estado horrível, um sorriso bobo apareceu em seus lábios. A visão era tão estranha que o colega sentiu um arrepio. Eles quebraram o cérebro dele, murmurou o colega, assustado. Ele começou a pensar se deveria chamar ajuda médica ou até um hospital psiquiátrico. Liu Qimin abriu os lábios inchados e tentou falar. Quem perdeu a cabeça foi você, disse Liu Qimin com dificuldade, mas cheio de orgulho. Você não entende. Meu irmão é o campeão nacional de artes marciais e um dia vai virar general. Se eu baixar a cabeça hoje, alguém vai usar isso para zombar dele no futuro. Eu não vou deixar ele passar vergonha por minha causa. No fundo do coração ele pensava, espere até Lu Seng chegar. Aquele desgraçado vai pagar cada gota de sangue 1000 vezes. Essa dor vale a pena. O colega só suava frio, convencido de que Liu Qimin tinha ficado delirante. Enquanto isso, a cena mudou para onde Lu Seng estava. Lu Seng estava sentado em silêncio, usando as capacidades avançadas do sistema para observar possíveis linhas do futuro. Com um pensamento, ele ordenou ao sistema: pesquise nos registros marciais dos próximos 300 anos.
Procure informações relacionadas à turma de 2025 da Bay City High School. Quando os dados apareceram, ele franziu a testa surpreso. O resultado era diferente do que tinha visto antes. Suas ações tinham criado um efeito borboleta que mudou o destino de Liu Qimin. No futuro original, o amigo teria vivido uma vida tranquila na universidade. Agora, ele havia entrado no exército. E naquela época, um serviço militar de 2 anos tinha uma taxa de mortalidade assustadora. Ao lembrar das invasões das feras, uma sombra de culpa apareceu no rosto de Lu Seng. Será que Qimin entrou numa armadilha mortal por minha causa? Pensou. Mas ao analisar registros posteriores, ele ficou aliviado. Liu Qimin não só sobreviveu como voltou como herói, recebendo uma medalha de mérito de 2ª classe. Os registros mostravam que depois de voltar para casa, Liu Qimin abriu uma empresa de transporte e teve sucesso. Aos 50 anos, sua fortuna já passava de 10 milhões. Ele teve 2 filhas e um filho, viveu uma vida feliz com a família e morreu em paz aos 90 anos. Esse futuro é incrível, pensou Lu Seng. Na verdade, é perfeito, murmurou ele. Depois de pensar bem, chegou a uma conclusão difícil. Por enquanto, o melhor que posso fazer é manter distância. Se eu interferir, posso acabar destruindo o futuro que ele conquistou. No dia seguinte, Lu Seng foi até uma filial da Ling Pharmaceutical Co Limited. Oficialmente ele estava ali para inspecionar o local, mas na verdade queria ver He Lin-su. Ela o recebeu calorosamente e mostrou toda a filial antes de compartilhar uma notícia impressionante. Até agora, o Benevolence Hall já abriu mais de 500 filiais em toda a província de Dongin. Mais de 500, repetiu Lu Seng pensativo. Sim, esse ritmo de expansão parece razoável. Mas quando abriu uma carta e começou a ler, sua expressão mudou completamente, ficando sombria. Mesmo assim, disse ele com voz baixa e perigosa, se a família Shen na capital tem alguma influência, deveriam saber que ofender você é o mesmo que me ofender. Ele amassou o papel com força. Provocar alguém como eu é por estupidez suicida. He Lin-su tentou acalmá-lo, mas ele apenas respondeu com um olhar firme. Enquanto eu estiver vivo, ninguém vai encostar em você. He Lin-su sentiu o coração disparar ao ouvir aquilo. Em apenas 2 meses, Lu Seng parecia completamente diferente. A confiança dele não era mais arrogância juvenil. Era uma calma dominante que fazia todos ao redor sentirem sua presença. Sem dizer mais nada, Lu Seng entrou no laboratório de refino de medicamentos e começou a preparar ingredientes raros para um elixir avançado. Dentro do laboratório, sua mente estava cheia de ambição. Esqueça apenas o 2º estágio do Imperishable Golden Body. Nesse ritmo, sinto que poderia até apagar o sol. 2 dias se passaram refinando o elixir. Depois disso, Lu Seng foi até o Biv International Hotel. Boa noite. Quero a suíte mais luxuosa que vocês tiverem. O preço não importa, mas preciso de total silêncio e privacidade. A recepcionista sorriu imediatamente. Claro, senhor. Será um prazer atendê-lo. Vou preparar tudo agora. Lu Seng ficou esperando enquanto pensava. Os 120 frascos do Golden Dragon Elixir finalmente estão prontos. É hora de alcançar o 2º estágio perfeito do Imperishable Golden Body. De repente, outra pessoa entrou no hotel e pediu o mesmo tipo de quarto. Instintivamente, Lu Seng olhou para a recém-chegada. Ele imediatamente reconheceu algo estranho. A garota tinha uma aura nobre, mas o que realmente chamou a atenção foi sua energia sanguínea intensa, como um forno em chamas. Não há dúvida, pensou Lu Seng. Essa mulher é uma Grandmaster. A garota loira mostrou um cartão preto prestigioso e sorriu. Senhorita, tem certeza que quer reservar a suíte presidencial? Perguntou a recepcionista. Tenho certeza, respondeu a garota. Ela pegou o cartão de volta. Não precisa de carregadores. Minha bagagem é leve. Lu Seng observou ela se afastar e pensou, outra Grandmaster em Biva City? Ela é um pouco mais fraca que Zhao Kantai, mas ainda é uma especialista de alto nível. Ele continuou olhando enquanto ela se afastava.
A recepcionista percebeu e riu. Senhor? Sua chave está pronta. Depois de alguns chamados, Lu Seng voltou à realidade. Ah, obrigado. No caminho para o elevador, ele olhou mais uma vez para trás. Se fosse uma luta de vida ou morte, eu provavelmente poderia derrotá-la facilmente. Mas se ela não interferir comigo, não há motivo para conflito. Mas a garota parecia ter instintos aguçados. Sentindo o olhar dele, ela virou a cabeça lentamente. Dentro do elevador, o celular dela tocou. Ela atendeu animada. Tudo está indo conforme o plano. Já cheguei ao local, disse ela. Mas encontrei alguém interessante no check-in. Quem? Perguntou a voz do outro lado. Ela pegou um batom e começou a se maquiar. Não tenho certeza. Mas ele parece muito forte. Talvez seja um agente do Darkstar, ou algo diferente. De qualquer forma, estou aqui para aproveitar minhas férias. A missão é só um extra. Mas se alguém estragar minha diversão, vou arrancar a pele e os tendões. Enquanto isso, Lu Seng entrou em sua suíte. Esse lugar é incrível. Ele olhou imediatamente para a enorme banheira do banheiro. Era perfeita para usar todo o Golden Dragon Elixir. Lu Seng tirou as roupas, revelando um corpo forte e definido. Então começou a despejar os frascos dourados dentro da banheira. O líquido dourado brilhava intensamente, iluminando o banheiro inteiro. Sem hesitar, ele entrou na banheira. Quase imediatamente, vapor branco começou a subir enquanto o elixir reagia com seu corpo. Seus acupontos se abriram e a energia começou a circular. Essa sensação é incrível, disse ele. O avanço começa agora. Enquanto isso, em outro quarto do hotel, a garota loira também relaxava numa banheira enquanto falava ao telefone. Horas depois, o líquido dourado na banheira de Lu Seng ficou transparente. Ele havia alcançado o segundo estágio perfeito do Imperishable Golden Body. Para testar o corpo, ele pegou uma lança e a cravou com força no próprio braço. Clang! O som ecoou pelo quarto. A lança não deixou nenhum arranhão. Lu Seng vestiu as roupas rapidamente. Agora falta apenas o reino de Kibland Grandmaster. Mas ainda não é a hora. Se eu avançar agora, o impacto será grande demais. Ele olhou pela janela e saiu do hotel. Enquanto isso, na rua, um homem colocava apressadamente Tansdotter dentro de um táxi. Motorista, leve-nos para o Distrito Oeste o mais rápido possível. O motorista respondeu calmamente. Todos coloquem o cinto. Depois de alguns minutos, o homem disse nervoso, pare aqui. Pago o triplo se você esquecer que nos viu. O motorista respondeu com calma assustadora. Triplo? Acho que não é suficiente. Então ela arrancou a máscara falsa, revelando a garota loira. Lu Seng, enquanto isso, já voava pela noite em alta velocidade e pousava em uma antiga zona industrial abandonada. A instalação já tinha sido fechada há muito tempo por causa de graves violações ambientais e vazamentos perigosos, deixando o lugar como uma cidade fantasma de aço e concreto. Esse é o lugar perfeito para testar minha força física bruta, pensou Lu Seng. Se eu soltasse esse nível de poder dentro da cidade, o estrago colateral seria um pesadelo para limpar. Mas antes mesmo de Lu Seng assumir uma postura de combate para dar o primeiro soco, o silêncio foi quebrado por uma série de estrondos ensurdecedores que ecoaram pelo local. Enormes tanques reforçados de armazenamento químico estavam sendo amassados como se fossem latas, enquanto o som de metal rasgando enchia o ar. Os sentidos de Lu Seng ficaram imediatamente mais aguçados quando ele detectou uma forte explosão de energia nas proximidades. Então tem mesmo um Grandmaster ativo nesse deserto, observou ele, agora interessado. Ele viu um homem fugindo desesperadamente, segurando Tansdotter com força contra o peito enquanto um corte profundo e sangrento atravessava suas costas. Atrás deles vinha a mulher loira, destruindo casualmente os enormes tanques químicos que bloqueavam seu caminho como se fossem feitos de vidro. O homem tropeçava entre os escombros, com a voz rouca enquanto gritava por ajuda. Socorro! Alguém, por favor, me ajude!
Ainda existe alguém nesse mundo que possa nos salvar? Vamos ver até onde essas pernas cansadas conseguem te levar, zombou a assassina. Lu Seng seguiu a direção dos gritos desesperados e viu o homem implorando pela própria vida. Murmurou ele, pensativo, passando a mão no queixo. Acho que eu deveria intervir. Que coincidência curiosa, um homem de meia idade e uma criança sendo caçados num parque industrial abandonado à meia-noite. Com meu espírito naturalmente cavalheiresco, não dá para simplesmente ignorar. Além disso, serve como um alvo ao vivo para testar minha nova evolução. Isso aqui é praticamente um presente do céu. Os dedos de Lu Seng se fecharam em um punho poderoso enquanto um sorriso surgia em seus lábios. Num estouro de velocidade explosiva, ele disparou para frente e lançou um soco preciso e devastador contra a assassina loira, forçando-a a interromper a perseguição. Com os reflexos refinados de uma lutadora de alto nível, ela desviou rapidamente, virando os olhos para Lu Seng com uma mistura de irritação e curiosidade. Lu Seng apontou para si mesmo enquanto analisava mentalmente os parâmetros da luta. Em circunstâncias normais, eliminar um Grandmaster num piscar de olhos é algo trivial para mim. Mas se eu suprimir de propósito a minha Grandmaster's Will, não usar meu True Ki e depender apenas da força pura do meu corpo físico, ainda consigo espancar um Grandmaster de 7º nível até a morte com as próprias mãos. Naquele momento, sob a luz pálida e doentia da lua minguante, a assassina ignorou completamente Lu Seng e lançou um soco feroz, capaz de quebrar ossos, contra o homem que fugia. O pai corajoso puxou Tansdotter para um abraço protetor, usando o próprio corpo como escudo. Ele recebeu todo o impacto do golpe nas costas, tão forte que fez um jato de sangue quente sair de sua boca. Mesmo com a dor agonizante e sentindo suas costelas se partirem, ele não soltou a filha. Continuou abraçando e protegendo Tansdotter com toda a força que ainda lhe restava, garantindo que ela não sofresse nem o menor arranhão. A força brutal por trás daquele soco foi demais para o homem suportar. O impacto lançou pai e filha violentamente contra o chão duro. Atrás deles, a onda de choque fez pedaços de concreto e entulho voarem pelo ar, cobrindo toda a área de combate com uma espessa nuvem de poeira cinzenta. Ao ver o pai caído no chão, tossindo violentamente, Tansdotter gritou com puro terror. Pai! Papai, por favor acorda! Você tá bem? A assassina loira, responsável por aquele golpe quase fatal, nem sequer parou para recuperar o fôlego. Ela ficou de pé diante deles com uma expressão fria e arrogante de vitória, olhando para o pai e a filha tremendo de medo. Os dois estavam caídos no chão gelado, completamente à mercê do próximo movimento dela. A assassina avançou com passos lentos e ritmados, ecoando como uma marcha fúnebre. Sem mostrar qualquer sinal de misericórdia, levantou a perna e pisou com força no pé do pai. O salto reforçado da bota afundou na carne do homem, esmagando os ossos delicados do pé. A dor foi tão repentina e intensa que ele não conseguiu mais segurar o grito de sofrimento. Ali perto, Tansdotter assistia a cena horrível com os olhos arregalados, que logo se encheram de lágrimas. As lágrimas continuavam escorrendo pelo rosto da menina enquanto o medo se transformava em uma fúria desesperada e infantil. Tansdotter se virou para a assassina, com a voz tremendo de raiva. Para! Não machuca meu pai! Ao mesmo tempo, o pai, mesmo quase incapaz de se mover pela dor, só se preocupava com a segurança da filha. Por favor, sou eu que você quer, só não machuque minha filha. Recusando-se a ficar parada vendo o pai sofrer, Tansdotter fechou os pequenos punhos e avançou contra a assassina, socando com toda a força que tinha. Um grito agudo e furioso saiu da garota. Pessoa má! Você é má! Vá embora! O pequeno punho dela voou em direção ao rosto da assassina loira, mas em resposta um sorriso diabólico surgiu no rosto da mulher. Com uma agilidade assustadora, as mãos dela dispararam e agarraram Tansdotter pela cabeça, levantando a menina do chão. A criança começou a gritar de medo, chutando o ar inutilmente. Não importava o quanto a menina chorasse ou lutasse, a assassina permaneceu indiferente, segurando-a no alto como um troféu para torturar ainda mais o pai caído no chão. Vou te dar uma última chance, disse a assassina com uma voz fria como um túmulo.
Você tem exatamente 10 minutos para reconsiderar o seu silêncio. Com medo pela vida da filha, o pai tentou erguer seu corpo destruído enquanto implorava. Por favor, eu imploro, primeiro deixe minha filha ir. Ela não tem nada a ver com isso. O pai recorreu ao último recurso que tinha, gritando entre desafio e desespero. A localização daquele objeto está gravada na minha alma. Ninguém mais sabe onde está. Nem pense que vai arrancar essa informação de mim com tortura. Eu tenho uma cápsula de veneno escondida na boca. Se me pressionar mais, eu tiro minha própria vida agora mesmo. Ao ouvir isso, a assassina não hesitou. Ela avançou rapidamente e abriu a boca dele à força. Em poucos segundos encontrou o dente falso que escondia o veneno. A assassina loira nem usou ferramenta. Apenas aplicou sua força sobre-humana na mandíbula do homem e arrancou o dente pela raiz. Quando o dente foi arrancado, sangue fresco espirrou no rosto dela e no chão. O pai soltou um grito agonizante, mas a assassina apenas ficou ali, com um sorriso assustador nos lábios. Você realmente achou que teria misericórdia de uma morte rápida? Que fofinho! A assassina segurou o dente envenenado e ensanguentado em uma mão enquanto com a outra forçava a boca de Tansdotter a abrir. Os olhos dela brilhavam de maldade. Conte tudo imediatamente, ou eu vou fazer ela engolir isso. Depois não me culpe pelo que acontecer. O pai finalmente cedeu. Seus olhos se encheram de desespero absoluto. Não! Pare! Eu vou falar, eu conto tudo. Só, por favor, poupe minha filha. De repente, o som pesado de passos firmes anunciou a chegada de alguém. Como uma rajada repentina de vento, uma força misteriosa apareceu e arrancou Tansdotter diretamente das mãos da assassina, pegando-a completamente de surpresa. A assassina loira olhou para as próprias mãos vazias, parada no lugar sem entender o que tinha acontecido. 3 segundos depois, quando percebeu a situação, um suor frio começou a escorrer pela testa. Ela virou lentamente a cabeça em direção ao intruso e falou com voz baixa e feroz. Eu sabia que um rato como você seria sorrateiro, escondido nas sombras até o último momento. Nesse momento, Tansdotter, ainda com os olhos cheios de lágrimas, se agarrava desesperadamente às roupas de Lu Seng como se finalmente tivesse encontrado um porto seguro. Lu Seng ajustou o jeito de segurá-la, mantendo a garota protegida em seus braços. Então lançou um olhar gelado para a assassina. Atacar uma criança indefesa assim, você realmente acha que merece ser chamada de Grandmaster? De repente, os olhos dele brilharam com uma luz fria e imponente que parecia atravessar a escuridão, irradiando uma aura de autoridade absoluta. Com um cuidado que contrastava com sua aura mortal, Lu Seng colocou Tansdotter com delicadeza no chão atrás dele. A assassina observava Lu Seng, cheia de dúvidas e curiosidade profissional. Você é um agente da Dark Star? Perguntou. Ela o analisou em silêncio. Esse garoto não tem a aura refinada típica de um Grandmaster. Além disso, na idade dele é biologicamente impossível possuir uma força de combate de nível mundial. Lu Seng ignorou completamente esses pensamentos. Ele apenas deu de ombros. Dark Star? Nunca ouvi falar. Isso é algum tipo de clube? Lu Seng respondeu com uma declaração firme que ecoou pelo pátio industrial. Eu não sou uma estrela na escuridão, disse ele. Eu sou o sol. Ao ouvir algo tão ousado e aparentemente sem sentido, a assassina ficou momentaneamente sem palavras. O quê? Antes mesmo que ela pudesse entender o que estava acontecendo, viu uma enorme mão envolta no calor intenso das chamas internas de Lu Seng surgir diante de seus olhos. Os olhos dele haviam ficado de um vermelho profundo e predador. Seu corpo grande e musculoso pairava sobre ela como um rei demoníaco de uma lenda antiga. Liberando um poder físico aterrador, Lu Seng avançou como um furacão imparável e agarrou o rosto da assassina loira com sua enorme mão. Um verdadeiro mar de fogo explodiu do corpo de Lu Seng, o calor intenso envolvendo tudo num raio de quase 10 metros. Fogo e pressão de vento se misturaram numa dança violenta ao redor dos dois lutadores. O próprio espaço parecia congelar e distorcer sob aquela luz ardente. Lu Seng continuou avançando sem parar, arrastando a assassina junto.
Ela se debatia desesperadamente, mas seus gritos abafados se perdiam enquanto seu corpo era lançado contra máquinas industriais e pilares de concreto pelo caminho. O calor e os impactos eram tão brutais que ela não conseguia reagir. Sangue jorrou de sua boca e nariz, espalhando-se como uma fonte na mão de Lu Seng. Ao chegar ao centro da instalação, ele segurou a cabeça dela com as duas mãos e esmagou seu crânio contra o chão de concreto reforçado com um estrondo semelhante ao impacto de um meteoro. O chão se despedaçou instantaneamente, formando uma enorme cratera irregular. Lu Seng ficou de pé olhando para o buraco onde a assassina estava inconsciente. Ele soltou um pequeno suspiro de surpresa. Que decepção, eu mal encostei nela e já quebrou. Quando a poeira finalmente baixou, Lu Seng olhou para dentro da cratera. Lá no fundo, a assassina loira da organização Huang Yin estava caída, torcida e imóvel, com os olhos vazios voltados para um céu que nunca mais veria. O impacto foi tão devastador que o solo ao redor virou pó fino. Lu Seng ficou na borda do buraco, com expressão indiferente. Já morreu? Que frágil! Suspirando decepcionado pela falta de desafio, ele voltou sua atenção para as duas figuras tremendo ali perto. Tansdotter tremia como uma folha ao vento enquanto se escondia atrás do pai ferido. Tang Maolin estava em estado miserável, o rosto inchado e roxo, a mandíbula torta depois que o dente foi arrancado à força, e as roupas rasgadas e encharcadas de sangue e sujeira. Tang Maolin estava tomado por um terror profundo. Seu rosto ficou completamente pálido enquanto ele começava a gaguejar, tentando trocar segredos pela própria vida. Eu conto tudo agora. Só por favor tenha misericórdia da minha filha. As coordenadas exatas da mina Dmitriu ficam em antes que pudesse terminar a frase, Lu Seng já tinha se virado para ir embora. Eu não poderia me importar menos com esse tesouro que você está descrevendo, disse Lu Seng com total indiferença. Tang Maolin ficou parado, completamente chocado. O que? Ele murmurou incrédulo. A mina Dmitriu é uma veia lendária pela qual países entrariam em guerra. É uma fortuna inimaginável, e você trata como se fosse terra comum? Então por que nos salvou? Por que matou um assassino de alto nível da Ringmark sem ganhar nada? Lu Seng parou e olhou para ele de lado. Eu só estava passando por aqui e resolvi ajudar. Não pense demais. Assunto resolvido. Eu já vou indo, declarou Lu Seng. Por dentro ele até achava graça. O sistema Drenscape já tinha as coordenadas completas de todas as minas de Dmitriu do planeta, então ouvir o mapa de um homem quebrado seria pura perda de tempo. Tang Maolin ficou sentado no chão olhando as costas do jovem se afastando, cheio de admiração e confusão. Ele acariciou a cabeça de Tansdotter e sussurrou, aquele jovem, é realmente estranho, talvez até um pouco louco. Mas sem dúvida é uma boa pessoa. Recebemos uma segunda chance de viver, suspirou Tang Maolin, agora sentindo o cansaço tomar conta do corpo. Tansdotter olhou com olhos brilhantes e disse animada, papai, aquele irmão mais velho é tipo um super-herói. Ele é incrível. Mas o momento de alegria durou pouco. De repente Tang Maolin começou a tossir violentamente, cuspindo uma grande quantidade de sangue no chão. Tansdotter gritou desesperada, papai. Ela correu para segurá-lo. A respiração dele estava fraca e irregular, e ele podia sentir as pontas quebradas das costelas se raspando dentro do peito a cada movimento. Eu acho que não consigo mais andar, disse Tang Maolin com dificuldade. Sua visão começava a escurecer. Você precisa correr, minha pequena. Vá se esconder. Proteja sua vida a qualquer custo. O som do choro desesperado da menina ecoando pela fábrica abandonada fez Lu Seng parar de repente. Com um suspiro pesado, Lu Seng se virou e voltou até eles. Sem dizer nada, segurou a mão de Tang Maolin e o levantou com facilidade. Tang Maolin olhou para ele, completamente surpreso. Você voltou? Mas por quê? O rosto de Tansdotter se iluminou. Irmão mais velho. Você voltou para nos ajudar. Lu Seng deu de ombros, meio irritado. Isso virou uma dor de cabeça. Mas já que comecei a fazer uma boa ação, melhor terminar até o fim. Como dizem,
se você vai mandar Buda até o paraíso ocidental, não pode parar no meio do caminho. E assim, com Tang Maolin apoiado em seu ombro, Lu Seng levou os dois de volta para a segurança do hotel. Quando finalmente estavam seguros no quarto luxuoso do hotel, Tang Maolin começou a agradecer repetidamente. Eu nunca poderei pagar sua bondade, jovem mestre. Você salvou minha família de um destino pior que a morte. Vendo que os ferimentos internos dele eram graves, Lu Seng tirou um pequeno frasco cristalino com um líquido brilhante. Beba isso, disse ele. O que é? Não faça perguntas inúteis. Só beba e descanse. Quando o sol nascer, seu corpo já terá se recuperado. Recebendo o frasco com os dedos trêmulos, Tang Maolin se virou para a filha. Vai lá, querida, dorme um pouco no outro quarto. Eu preciso conversar seriamente com nosso benfeitor por um momento. Tansdotter assentiu obedientemente, o cansaço finalmente vencendo enquanto ela caminhava devagar até a cama. Certo, papai, murmurou ela. Assim que a porta se fechou com um clique, Lu Seng tirou um estranho anel metálico que havia pegado da assassina morta. Ele levantou o objeto contra a luz e olhou para Tang Maolin com curiosidade. Me conte tudo. O que exatamente é essa organização Ring Mark que ela servia? E qual é a importância desse anel dourado e da tal Darkstar que ela mencionou com tanta reverência? Tang Maolin respirou fundo, e sua expressão ficou séria. Ring Mark e Darkstar são duas das organizações internacionais mais misteriosas e perigosas que existem. Os objetivos finais delas continuam sendo um mistério até para as agências de inteligência globais, mas as marcas sangrentas das operações delas podem ser encontradas em praticamente todos os países do mundo. A hierarquia é extremamente rígida, continuou Tang Maolin, baixando a voz. O nível mais baixo são os Ring Marks, que já estão no nível de Grandmasters. Acima deles estão os King Marks. E no topo absoluto da organização estão os God Marks, seres com um poder inimaginável. Como você já percebeu, o foco atual deles é monopolizar completamente o mitril do mundo. Lu Seng franziu a testa com genuína curiosidade. Se um simples Ring Mark já equivale a um Grandmaster de 7º nível, então os níveis acima não significariam a existência de Great Grandmasters ou até Martial Saints? Tang Maolin balançou a cabeça lentamente. Infelizmente eu não tenho acesso a segredos desse nível. Lu Seng esfregou o queixo pensativo. Interessante. Depois vou integrar essa informação no meu banco de dados pessoal. Faz sentido, refletiu Lu Seng. Num mundo iluminado pelo poder das artes marciais, as sombras que se opõem a essa luz também precisam ser fortes. O poder marcial sempre alimenta a ambição humana. Sempre vão existir pessoas tentando usar isso para derrubar as forças tradicionais do mundo e criar sua própria hegemonia nas sombras. Lu Seng lançou um olhar afiado para o homem. Então, Tang Maolin, qual é o seu próximo passo? Como você pretende sobreviver amanhã? O homem se recostou na cadeira, derrotado. Acho que vou ter que improvisar. Você já fez muito mais do que eu poderia pedir. Eu não ousaria continuar te incomodando com a nossa segurança. Lu Seng acariciou o queixo, enquanto um sorriso lento e meio travesso surgia em seu rosto. Uma ideia ousada estava se formando em sua mente. Ele levantou um dedo pedindo silêncio e se inclinou um pouco mais perto. Na verdade, acho que tenho uma maneira de resolver todos os seus problemas de uma vez por todas. Uma solução definitiva. Ao ouvir isso, a curiosidade de Tang Maolin explodiu. Ele encarou Lu Seng intensamente, com o coração batendo forte enquanto o suor frio escorria por seu rosto machucado. Por favor, me diga, implorou ele, com a voz trêmula. Se realmente existe uma forma de escapar dessa perseguição eterna e viver em paz, eu aceito qualquer condição que você colocar. Enquanto Tang Maolin estava claramente desesperado, Lu Seng continuava completamente calmo. Quer saber como? Lu Seng fechou os olhos por um instante, apreciando a simplicidade do plano, antes de levantar um dedo. É bem simples. Passo 1. Você me diz as coordenadas exatas da mina de mitril. Esse é o ponto de partida. Depois disso eu explico o resto da estratégia.
O rosto de Tang Maolin estava encharcado de suor. Ele lutava internamente. Podia confiar em um estranho com um segredo que valia bilhões? Mesmo que confiasse, esse jovem realmente seria capaz de protegê-los? Depois de um longo momento de hesitação dolorosa, ele pegou o celular que Lu Seng lhe entregou e abriu o mapa. A localização é aqui. É exatamente aqui, sussurrou Tang Maolin, apontando para uma cadeia de montanhas remota no mapa digital. Depois de marcar a localização da veia de mitril que valia trilhões, ele levantou os olhos, cheio de expectativa nervosa. Ele observava sem piscar enquanto os dedos de Lu Seng se moviam rapidamente na tela. Lu Seng tinha um sorriso leve, quase felino, enquanto digitava vários comandos. Depois de um último toque decisivo, ele levantou a cabeça. Pronto. Acabou. A partir de agora, ninguém mais vai te perseguir por causa desse segredo. Tang Maolin piscou confuso. Ele não tinha visto nenhuma ligação, nenhum plano complicado, só alguns toques na tela. Tang Maolin soltou uma exclamação sufocada. O quê? Como isso é possível? Como uma crise desse tamanho pode ser resolvida com alguns toques no celular? Seu coração estava cheio de dúvida e confusão. O que exatamente você fez? Lu Seng riu e levantou o celular para mostrar a tela. Oh, vamos lá. Não foi nada difícil. Na verdade é tão simples que chega a ser engraçado. Eu só peguei essas coordenadas e postei publicamente em todas as principais redes sociais. A resposta absurda deixou Tang Maolin completamente chocado. Sua boca se abriu e seus olhos se arregalaram quando percebeu o que tinha acontecido. Uma riqueza mineral de bilhões de dólares, um segredo pelo qual pessoas morreram, tinha acabado de ser revelado para o mundo inteiro. Enquanto isso, no quartel secreto da organização Huangyin, um técnico sentado diante de vários monitores franziu a testa. Algo está errado, murmurou para o superior. O sinal vital e a conexão da Assassin Number 9 foram cortados de repente. Não está chegando nenhum dado. Acho que algo muito grave aconteceu em campo. Ele se virou para a figura nas sombras atrás dele. Talvez tenhamos sido confiantes demais. Afinal, o alvo tem informações sobre uma mina de mitril gigantesca. Com algo assim nas mãos, não seria difícil contratar um mercenário poderoso. De repente, a voz de outro analista ecoou pela sala. Esperem! Olhem as notícias! As coordenadas da mina de mitril estão se espalhando pela internet. Está vindo de uma conta chamada Lu Seng, gritou o analista. Em vários posts virais, ele publicou as coordenadas exatas da mina trilionária. Precisamos agir agora. Os líderes da Huangyin observavam horrorizados enquanto a informação que eles tinham protegido com sangue era devorada pelas massas nas redes sociais. A sala explodiu em gritos de raiva. Um dos líderes rangeu os dentes, o rosto distorcido de fúria. Como ele ousa? Perdemos dezenas de agentes de elite tentando garantir essa mina de mitril, e agora tudo foi em vão. Ele bateu o punho na mesa com tanta força que a madeira rachou. Não esperava um movimento tão cruel e inteligente, rosnou o líder. Agora que as coordenadas são públicas, aquele homem que estávamos perseguindo não vale mais nada. Ele soltou um rugido de frustração. Alguém teve a audácia de enganar a Huangyin. Ele se virou para os subordinados. Investiguem esse Lu Seng imediatamente. Descubram quem foi o traidor que entregou essas informações. Naquele momento, o post de Lu Seng intitulado A Verdade sobre a Mina de Mitril Trilionária estava explodindo com milhares de comentários. O comentário mais curtido dizia, haha. Já estou saindo com uma pá agora mesmo. Vou virar o próximo magnata do mitril. Outros usuários estavam céticos, perguntando como algo assim poderia ser real. Lu Seng se recostou na cadeira, sorrindo enquanto rolava a enxurrada caótica de reações. O caos que ele tinha criado era ao mesmo tempo satisfatório e extremamente eficaz. Tang Maolin olhava para Lu Seng, que parecia tão tranquilo quanto alguém que acabou de postar a foto do almoço. Ele não conseguia evitar a confusão. Será que Lu Seng simplesmente não entendia o valor da mina?
Ou será que ele era tão poderoso que bilhões de dólares não significavam nada? Tang Maolin até começou a se perguntar se aquele jovem era de outro planeta. Tang Maolin, disse Lu Seng, tirando-o dos pensamentos. Amanhã, quando fizer o check-out, leve Tamsdotter e desapareça por alguns dias. Essa confusão vai passar quando as várias facções começarem a brigar pela mina. Boa sorte. Adeus. Ao ouvir o tom definitivo da despedida, Tamsdotter, que estava fingindo dormir, abriu a porta. Ela colocou a cabecinha para fora, com os olhos cheios de lágrimas. Irmão mais velho, a gente vai te ver de novo. Lu Seng se levantou e caminhou até ela, se abaixando para ficar na mesma altura. Ele estendeu a mão e acariciou gentilmente sua cabeça. Claro, pequena. O mundo é menor do que você imagina. Com certeza vamos nos encontrar de novo. Na manhã seguinte, uma equipe da Huangin chegou à fábrica abandonada para limpar a área e encontrou o local onde a assassina de elite havia sido derrotada. Um dos subordinados, vendo o estado horrível da cena, falou assustado: Assassin Number 9 era mesmo tão fraca assim? A visão da cabeça dela esmagada no chão fez seu estômago revirar. O investigador principal sentiu um arrepio ao olhar para o local do impacto. Não é que ela fosse fraca, sussurrou. É que quem matou ela era monstruosamente forte. Olhem, não há nenhum sinal de luta. Ela nem teve chance de reagir. Ele ficou na borda da cratera, olhando diretamente para o buraco profundo aberto no concreto reforçado pela força de um crânio humano. O outro agente estava ainda mais assustado. Olhe a profundidade desse buraco. Parece que foi feito por uma máquina industrial de perfuração. E pensar que isso foi feito à mão, contra um Grandmaster de 7º nível. Ele fez uma careta e falou com a voz tremendo. Acho melhor a gente não investigar mais isso. Isso está muito acima do nosso nível. O parceiro olhou para ele irritado, embora suas próprias mãos também tremessem. Investigar? Você está louco? Vamos embora daqui. Se um artista marcial mutante melhorado pela organização foi morto desse jeito, que chance a gente tem? Além disso, a mina agora é pública. Essa missão virou uma armadilha suicida e uma perda de tempo. Se quiser ficar, fique. Eu estou indo embora. O primeiro agente concordou rapidamente. Vamos embora. Aqui só sobrou um pesadelo. Depois de se despedir da família Tang, Lu Seng imediatamente acessou o sistema Dreamscape para reunir informações sobre Huangin, Black Demon Society e outras organizações clandestinas. Ele ficou surpreso ao encontrar registros de mais de uma dúzia de organizações internacionais secretas, algumas com origens que remontavam a dezenas de milhares de anos. Como esperado, pensou Lu Seng. Mesmo com os Martial Saints mantendo a ordem, nem todo mundo consegue alcançar esse nível. Sempre haverá pessoas vivendo nas sombras. Enquanto investigava os arquivos criptografados mais profundamente, ele encontrou uma descoberta chocante. Caramba, a organização Huangin vem pesquisando obsessivamente os chamados Mutated Martial Artists há décadas. Esses experimentos já tinham causado vários incidentes internacionais, fazendo com que fossem perseguidos por uma coalizão global. Lu Seng se recostou, pensativo. O que exatamente é um Mutated Martial Artist? E por que tantos países têm tanto medo deles? A interface do sistema respondeu imediatamente. Mutated Martial Artists são o resultado de hibridização genética. O DNA de bestas mutantes poderosas é inserido no genoma de um artista marcial humano. Esse processo estimula artificialmente os limites físicos do corpo, criando guerreiros que podem ser até 10 vezes mais fortes que um artista marcial comum do mesmo nível. Porém, continuou o sistema, o procedimento é extremamente instável. A introdução de genes de bestas inevitavelmente destrói a estrutura celular do corpo e também as funções cognitivas. Eles se tornam bombas biológicas prestes a explodir, podendo entrar em estados de fúria descontrolada ou colapso físico a qualquer momento. Ao ver esses dados, Lu Seng franziu a testa. Agora faz sentido. Ontem aquela mulher realmente parecia estranha quando lutei com ela. Parece que Huangin já dominou a aplicação inicial dessa técnica horrível.
Isso pode significar algo mais profundo. Será que Huang Yin tem relação com as invasões de bestas alienígenas que vi no futuro? Mesmo assim, os líderes da Dragon Nation não são idiotas. Eles devem ter suas próprias soluções. Melhor eu não me meter onde não fui chamado. Apesar de dizer isso, a expressão de Lu Seng continuava cheia de dúvida enquanto ele lia os relatórios das atrocidades cometidas pela organização. Mas, acrescentou ele com um olhar firme, se eu encontrar eles de novo, eu resolvo. Para mim é só estalar os dedos. Ainda assim, esse caminho de artes marciais distorcidas, mesmo sendo uma perversão da via correta, não é totalmente inútil. Quando tiver oportunidade, quero estudar melhor esses dados biológicos. De repente, Lu Seng lembrou das duas pessoas que havia salvado. Ah, verdade. Quero ver o futuro daquele velho e da Tannisdotter. Ele ativou a função de visão do futuro. Na tela apareceu a imagem de uma mulher linda e imponente. Nome: Gu Xuan. Cargo: chefe de investigação de crimes internacionais nível, Grandmaster de nível 8. Ela havia dedicado a vida inteira a destruir a Huang Yin e a Black Demon Society, prendendo mais de 800 terroristas de alto nível. Lu Seng olhou para os dados com admiração. Olha só, comentou ele rindo. Parece que sem querer eu preservei um talento de nível mundial para o futuro. Mas então seus olhos se arregalaram ao continuar lendo a biografia. Estado civil, solteira. Observação: mantém uma obsessão secreta desde a infância pelo lendário Perfect Martial Saint da Dragon Nation. Os registros indicavam que ela nunca se casou, pois seu coração sempre pertenceu a alguém da infância. Lu Seng ficou parado por 3 segundos, completamente sem reação. Um leve rubor subiu pelo seu pescoço. Ele imediatamente cobriu o rosto com a mão e fechou a interface do sistema. Desliga isso. Agora. Isso é ridículo. Eu não devia estar olhando informações privadas assim. Isso vai destruir meu Dawn Heart. Nunca mais vou checar o futuro pessoal de ninguém. Ele soltou um longo suspiro, sentindo-se ao mesmo tempo cansado e um pouco constrangido. A expressão de Lu Seng ficou fria. Uma determinação silenciosa surgiu em seus olhos. Chega, murmurou para o silêncio do quarto. Está na hora de acertar as contas. Ele caminhou diretamente para os arredores do oeste de Fengai City, chegando a uma área antiga e decadente de moradias operárias. Parando diante da porta desgastada do número 213 da Pingjian Road, ele levantou a mão para bater. Nos registros de sua mente estava claro, aquele era o lugar onde a vida de Fujiamin havia sido destruída pelas maquinações cruéis de Lian Jibei e seu filho, Lian Ye. Depois de um longo momento de silêncio tenso, a porta se abriu apenas um pouco. Uma mulher de meia-idade espiou com desconfiança. Quem é você? Quem você está procurando a essa hora? Estou procurando um homem chamado Fujiamin, disse Lu Seng com voz firme. Os olhos da mulher se arregalaram de pânico. Ela tentou fechar a porta imediatamente. Eu não conheço ele. Nunca ouvi falar de Fujiamin. Você veio ao lugar errado. Antes que a porta pudesse fechar, o pé de Lu Seng travou a entrada com força absoluta. Não importava o quanto a mulher empurrasse, a porta não se movia. Como isso é possível? Ela ficou pálida ao perceber que não tinha força para fechá-la. O que você quer de mim? O que você quer? Gritou ela com medo. Lu Seng apontou calmamente para os números enferrujados na parede. O endereço está correto. Acho melhor você pensar bem. Um homem com esse nome já morou aqui. Ela começou a gaguejar, respirando com dificuldade. Ele não mora mais aqui. Essa casa agora é minha. Por que você não me deixa em paz? Vou chamar a polícia. Lu Seng entrou no pequeno apartamento. Eu não tenho interesse nenhum nessa sua casa miserável. Me diga onde ele está agora, disse Lu Seng. Sua aura começou a pressionar o ambiente. A mulher recuou assustada até o balcão. O lixão. Ele está no lixão da área, gritou ela com a voz trêmula. Ele virou um louco quebrado. Quase um fantasma de pessoa, continuou ela rapidamente.
A família dele inteira morreu em uma semana, e a mente dele simplesmente quebrou. Eu não roubei a casa dele. Ele já estava perdido. Depois de conseguir a informação, Lu Seng apenas agradeceu friamente e saiu. A mulher ficou parada na porta olhando ele ir embora. Que estranho! Murmurou ela. Por que alguém procuraria aquele louco sujo? Lu Seng seguiu as direções e caminhou pelos becos cheios de lixo até o grande lixão da região. Um gato de rua magro estava em cima de um muro quebrado, observando Lu Seng com olhos brilhantes e imóveis. Finalmente, perto do monte fedorento de lixo, ele encontrou quem procurava. Perto da entrada, ao lado de uma pilha enorme de resíduos industriais, uma figura magra e curvada vasculhava um container enferrujado. O homem revirava o lixo com desespero, as mãos sujas parecendo garras. Lu Seng tirou uma foto do bolso e comparou com a figura diante dele por alguns segundos. Então deu um passo à frente e chamou em voz clara, Fujiame. A cabeça do velho virou de repente por instinto, com movimentos desajeitados, como uma marionete com os fios cortados. Ele encarou Lu Seng com um olhar cansado e vazio, parecendo mais um mendigo abandonado do que um homem ainda na meia-idade. De repente, uma ferocidade assustadora brilhou em seus olhos vermelhos quando ele gritou, Quem é você? O que quer comigo? Vá embora! O que você quer? Lu Seng olhou mais uma vez para a foto e depois para o cabelo completamente branco do homem e para as profundas rugas em seu rosto desgastado. De acordo com os registros oficiais, Fujiame deveria ter apenas 46 anos naquele ano. Mas ele parecia ter envelhecido um século em poucos meses. Lu Seng ficou em silêncio por um longo tempo, percebendo de repente que nem ele mesmo sabia exatamente o que esperava conseguir ao estar ali diante de uma pessoa tão destruída. A história trágica daquele homem passou pela mente de Lu Seng como pedaços de vidro cortante. Fujiame já tinha sido um trabalhador honesto na fábrica química de Fingai City, pai de 2 filhas. A mais nova, Fu Shuer, estudante do 2º ano do ensino médio, com um futuro brilhante e um sorriso gentil, foi sequestrada por Lian He do Extreme Down Martial Arts Hall enquanto voltava da escola. Quando soube do sequestro, a filha mais velha, Fu Ming, correu até o Extreme Down Martial Arts Hall para exigir a libertação da irmã. Mas ela também desapareceu naquele lugar sombrio, e nunca mais foi vista viva. Uma semana depois, os corpos quebrados e violados das 2 irmãs foram encontrados jogados como lixo perto do rio nos arredores da cidade. A morte delas foi cruel além de qualquer imaginação, deixando feridas na família que jamais poderiam cicatrizar. A esposa de Fujiame, Wang Yongju, acabou tirando a própria vida, incapaz de suportar o peso da dor e das imagens horríveis em sua mente. Agora restava apenas esse homem de 46 anos, com cabelo de fantasma e olhos de cadáver, como o único sobrevivente de uma família destruída. O velho apertou com força um grande saco sujo que segurava, estreitando os olhos como se fossem balas apontadas diretamente para o peito de Lu Seng. Você veio roubar o pouco que me resta, sibilou ele com desconfiança. Veio pegar minhas coisas? Fala. Depois de um breve silêncio, Lu Seng respondeu, com a voz um pouco mais suave. Eu sou colega de escola de Fuing. Vim hoje prestar respeito e ver como o senhor está. Ao ouvir o nome Fuing, um pequeno brilho de reconhecimento apareceu nos olhos cansados do velho. Ele se aproximou arrastando os pés, olhando atentamente para o rosto de Lu Seng. Você realmente conhecia minha Xiaoyin? Era colega de classe dela. Lu Seng assentiu com seriedade. Sim. Eu vim aqui especialmente para ajudar o senhor. Os lábios do velho começaram a tremer, mas sua tristeza logo se transformou em raiva defensiva. Você está mentindo, gritou ele. Eu vi minha Xiaoyin crescer desde que nasceu. Eu lembro de cada rosto, cada amigo, cada colega que já falou com ela. Ele apontou um dedo sujo para Lu Seng. Você nunca foi um deles. Acha que eu sou um velho idiota? Eu lembro de todos. Cada vez mais agitado, ele avançou e agarrou o colarinho de Lu Seng. Mentiroso! Você é um mentiroso! Você é igual aos outros, veio roubar os tesouros que eu juntei do lixo,
não foi, rosnou o velho entre dentes amarelados. Eu lembro de tudo perfeitamente. Você não faz parte da vida dela. Não pense que pode me enganar. Eles todos disseram a mesma coisa. Todos disseram que não viram minha Xiaoyin naquele dia. Enquanto falava, sua emoção explodiu completamente. Ele começou a gritar para o céu escurecendo. Não viram. Todos disseram que não viram. Ah! Como isso é possível? Como ninguém viu minha filha quando ela era como o sol? Como? Lu Seng estendeu a mão e deu um leve tapinha no ombro tremendo do velho. Desculpe, disse calmamente. Você está certo. Eu menti sobre quem eu sou. Lu Seng respirou fundo, sentindo o cheiro de lixo no ar, e olhou diretamente nos olhos vazios do homem. Mesmo que eu tenha mentido sobre minha identidade, eu não vim aqui para enganar você. Eu falei a verdade sobre uma coisa. Eu realmente vim aqui para ajudar. O velho parou de gritar e ficou olhando confuso. Me ajudar, murmurou. A palavra parecia estranha para ele. Ele observou o corpo firme de Lu Seng e o poder que emanava dele. Você é um artista marcial, percebeu, com a voz baixa. Suas mãos magras agarraram o braço musculoso de Lu Seng com força desesperada. As unhas quase cravaram na pele enquanto uma esperança frenética aparecia em seus olhos. Você é um artista marcial, não é? Um muito poderoso. Daqueles que podem mover montanhas? Lu Seng respondeu simplesmente, sou. Ao ouvir isso, o velho começou a tremer de excitação. Haha! Eu sabia! Eu sabia que os céus não iam me abandonar! Ele se virou e abraçou um monte de coisas enquanto falava. Eu já vi muitos artistas marciais. Um olhar é suficiente para saber. Você com certeza é um verdadeiro. Espere um pouco. O velho agora segurava uma pilha miserável de garrafas e latas enferrujadas. Seus olhos brilhavam de esperança desesperada. Me ajude a matar Lian Ye e Lian Jibei. Se fizer isso, tudo isso é seu. Eu dou todo o meu dinheiro e todas essas coisas valiosas que encontrei. Lu Seng olhou para aquele monte de lixo, garrafas, latas esmagadas e recipientes pegajosos. O zumbido das moscas ao redor era o único som. Por um longo momento, Lu Seng ficou completamente sem palavras diante daquela tragédia. Lu Seng permaneceu em silêncio, olhando para o chão. Percebendo que ele não respondia, os ombros do velho caíram. Ele soltou lentamente o saco que segurava. As riquezas que tinha juntado caíram no chão com barulhos metálicos fracos. Vendo que Lu Seng ainda não respondia, o velho começou a implorar. Por que você não responde? Não é suficiente? Eu sei que isso não vale muito para alguém como você. Mas eu posso juntar mais. Ele pisou nas garrafas no chão. Isso tudo é dinheiro. Eu só ainda não troquei. Em pânico, ele caiu de joelhos. Por favor, me ajude. Se isso ainda não for suficiente, pode pegar minha vida. Pode fazer o que quiser comigo. Eu não me importo mais. Lu Seng olhou calmamente para o velho ajoelhado. Seu rosto permanecia sério e imóvel. O velho então abaixou a cabeça até quase tocar o chão. Esquece! Murmurou. Eu já sabia que você não ajudaria. Por que um deus ajudaria um inseto?